não são dons espirituais, não é riqueza natural. Não basta ter a família completamente unida. Nada disso nos credenciará a sermos arrebatados no dia em que Cristo voltar. O que nos levará ao céu é uma atitude de santidade, de respeito à palavra do Senhor e uma vida reta e regrada na sua presença. Quem tem ouvidos, ouça nesta noite o que o Espírito quer dizer à igreja carioca. Porque Deus hoje nos conduzirá pelo tapete da sua palavra e limpará as nossas vestes. Quem está preparado para isso, dê mais um grito. Dê glória a Deus. Deus não fez a raça humana para ficar na terra. Um dia, Satanás olhou para Deus, se apegou na palavra que o próprio Deus havia dito lá no livro do Gênesis e disse: Deus é um ser extremamente frustrado porque se arrependeu de fazer o homem. Está escrito na Bíblia isso. Deus disse isso a Noé: me arrependo de haver feito o homem. E antes que o diabo conseguisse colocar esta palavra em dó menor no meu coração, me fazendo crer que Deus estava arrependido de nos criar, Deus veio com a sua revelação e disse: calma, filho, eu disse que eu me arrependi de ter feito o homem, mas leia o restante do texto que você vai ver como é que eu me arrependi. Está escrito assim: me arrependi de ter feito o homem na terra. O homem não foi feito para estar na terra. Deus achou que já podia ter nos feito para morarmos diretamente no céu. Está entendendo? Você é um ser que caminha nesta terra, come arroz e feijão, tem um monte de crises existenciais, mas é protegido e banhado pelo sangue de Jesus. O seu ouvido será nesta noite afinado no diapasão do Espírito Santo. E se aprover a Deus hoje tocar a trombeta, eu quero crer que até as cadeiras desta igreja serão arrebatadas, porque eu estou pregando para o público final. Quem acredita que Jesus está voltando, dê mais um grito de glória aí. Perguntam sempre para mim: pastor, como é que Jesus está voltando? Me dê sinais. A minha Bíblia fala de 153 sinais que já concluíram, que já aconteceram, que já exemplificam e mostram que o nosso noivo já vem. Que mostram que Jesus já está sentado sobre o seu cavalo, estando esperando apenas alguns segundos mais para que o arcanjo toque a sua trombeta, grite sobre Israel, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitem primeiro, e depois nós os vivos seremos arrebatados daqui. Quando eu olho para os sinais nos céus, na terra, na atmosfera, quando eu ouço falar do efeito estufa, do bloqueio ou do buraco que está dentro da camada de ozônio, quando eu vejo falar de tsunamis, de vendavais, de temporais, quando eu vejo falar de temores e tremores de terra, temores de corações de homens, quando eu ouço falar de crises financeiras, econômicas por todo esse mundo, quando eu vejo uma crise religiosa em andamento por causa da troca do líder da maior religião, dentre todas as facções do cristianismo, a maior delas, que é o catolicismo romano, quando eu vejo o ser humano ávido por consumir coisas e comprar coisas, a falta de respeito entre as famílias, pais se voltando contra filhos, filhos se voltando contra pais, e o maior de todos os sinais, uma apostasia generalizada dentro da igreja, crentes achando que são donos dos seus próprios narizes, pregadores pregando não aquilo que está escrito, mas aquilo que a sua mente entende por ser verdade, homens de Deus que ao invés de ensinarem aquilo que é certo, ensinam aquilo que está dando certo, ou aquilo que posteriormente irá dar certo. Eu vejo que Jesus está voltando, e a minha oração é a oração do Espírito Santo, que deixou escrito para nós no livro do Apocalipse, para que sempre que estivermos aflitos a repetirmos: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos aguardam a vinda do Rei? Dê mais um grito de glória a Deus. Eu creio, sem sombra de dúvida nenhuma, que estamos diante de uma iminente catástrofe mundial. Estamos simplesmente sendo preparados para um conflito generalizado de proporções bélicas jamais vistas por todos os seres humanos. Eu creio que a bala da explosão atômica já está na agulha da arma do Espírito Santo. Mais cedo ou mais tarde ela eclodirá, ela implodirá. Eu acredito porque conheço a Bíblia. Quando o apóstolo São Pedro diz assim: os céus que agora existem passarão com estrépito e grande tremor. A palavra céus ali no livro de Pedro, ela vem do grego curador. E curador é um dos derivados do urânio. E o urânio é exatamente uma das matizes ou matrizes do que faz o armamento atômico. A minha Bíblia Sagrada, ela não faz rodeios para falar o que acontecerá com a raça humana. Por exemplo, o profeta Zacarias disse que haveria sobre esta terra no final dos tempos um aquecimento tão grande desta estrela de quinta grandeza que nós chamamos de sol. Seria tão quente, esta terra ficaria tão quente que os olhos dos homens apodreceriam
aconteceriam em torno da sua própria órbita. Lá vem o profeta Malaquias vaticinando o que Zacarias disse, dizendo assim: e não haverá nesta terra nem raízes e nem ramos, porque vai acontecer algo que vai esquentar todo este planeta. E quando nós já estamos assim atormentados, ele que é o profeta que conhece a palavra do Senhor diz assim: fiquem tranquilos, não haverá raízes nem ramos, porque vai esquentar demais para o ímpio, porque para aqueles que creem em Cristo nascerá o sol da justiça, e nós estaremos morando em um outro lugar. Aleluia. Quando eu vejo o mundo entrando em crise, quando eu ouço as nações se degradando, quando eu ouço alguém dizer assim, não há paz, quando eu ouço falar de bramido nas ondas do mar, isto não me deixa inseguro, porque eu não estou alicerçado nos fragmentos humanos, não estou alicerçado nas filosofias humanas, eu estou alicerçado em uma fé que é imbatível, que se chama cristianismo. E o meu cristianismo não é uma religiãozinha como essas que existem e foram abandonadas e terminaram, não. O cristianismo verdadeiro é a única religião que nasceu na terra e ela é refletida para a eternidade. Eu não preciso crer em reencarnação aqui, não preciso ser como alguém que crê no espiritismo, que tem que nascer 1, 2, 10, 100 vezes até atingir um nível de estatuto maior dentro do karma universal. Não preciso disso, não preciso renascer 1 milhão de vezes. Nasci de novo uma vez só. O sangue de Jesus Cristo me levou e hoje eu tenho esperança de que Ele vai voltar. Eu sei que o Senhor já está voltando. Aqueles que entendem um pouquinho do que falo já podem ouvir os seus passos chegando pelas nuvens por um dia onde nós haveremos de atravessar. Eu sempre que estou entristecido, leio quando Jesus Cristo estava subindo ao céu no dia da sua ascensão, quando Ele estava dizendo as suas últimas palavras e os seus discípulos olhando para Ele atônitos quando uma nuvem o ocultou. Estando eles fragilizados, 2 anjos se aproximam e dizem assim: varões galileus, o que estáis olhando? Do jeito que Ele foi, em breve, não demorará muito, Ele vai voltar. Quem acredita no arrebatamento da igreja? Quem acredita que este ato vai acontecer? Quem acredita que será tomado, possuído por uma graça tão grande que não haverá atmosfera, não haverá pecado, não haverá demônio que o prenderá nessa terra? Por gentileza, dê um salto da sua cadeira para adorar ao Redentor. Antes que eu entre na história propriamente dita, deixe-me lhe explicar o que é o arrebatamento. Arrebatar no original é ser tomado com força. É um ato único que jamais aconteceu em toda a história. Isto falando de multidões. Vai acontecer. E eu creio nisso. Oxalá que acontecesse nos nossos dias. Mas é um ato já predito na Bíblia Sagrada. Muitos textos da Bíblia Sagrada apontaram para o arrebatamento da igreja. O Senhor deixou escrito para que nós entendêssemos como aconteceria. Eu tenho na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, várias coisas que nos apontam para isto. Eu tenho a história de Elias, que foi arrebatado ao céu quando uma carruagem de fogo o separou de Eliseu, sendo levado ao céu por um redemoinho sem provar a morte. Eu tenho a história de Enoque. A minha Bíblia diz que o 7º depois de Adão andou tanto com Deus que o Senhor o tomou para si. Na história desses 2 homens eu vejo sinais daquilo que Jesus Cristo vem buscar em uma igreja. Primeiro, o Senhor vem buscar uma igreja que tem o espírito de Enoque, que ande tão perto dele, que ande tão junto dele, que quando olha para trás, está mais longe do mundo e mais perto dele. Deus só levou Enoque para morar com ele, irmão Albano, porque Enoque estava mais perto de Deus do que da terra. Quem está mais perto de Deus do que da terra, será tomado daqui. Isso serve para você que leva uma vida desgraçada, podre, imoral e pecaminosa, que está mais perto do mundo do que perto de Cristo. Isso serve para você que entra aqui dentro com essa carinha de santo, só falta colocar uma auréola na cabeça, porque parece um santo barroco, mas que está longe de Deus dentro da sua alma. Você está mais perto do mundo do que de Deus. Por isso, não entende a minha linguagem. Por isso, acha que eu sou um pregador daqueles apocalípticos, daqueles profetas malucos que estão pregando algo do que não tenho conhecimento. Não é nada disso. O problema não está em mim. O problema está na vida desgraçada que você tem levado. E vou lhe dizer agora sem rodeios: se não se converter, se não pedir perdão do seu pecado, será deixado para trás. Mas aqueles que têm levado uma vida graciosa diante do Senhor, fique tranquilo, nem que amarrem você a uma tonelada de ferro no fundo do mar, no dia do arrebatamento, este ferro vai perder a força, tu subirás na força da águia. Tem um texto da Bíblia que é lindo, poderosíssimo.
Quando a minha Bíblia fala sobre Abraão,